Olá, amados, a paz do Senhor, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, vamos cá. Eu vou responder bem rapidinho aqui a pergunta da pessoa, né? Vou gravar um vídeo que é mais rápido, dá pra mim, nessa daqui dá pra gente ser bem rápido, né? Vamos lá, gente. A pessoa diz assim: Patrícia, que Deus pode usar é fato. Mas me responde, Deus habita nessas pessoas que já estão em pecado de adultério, considerando que o corpo é o templo do Espírito Santo? Bom, gente, né? Eu fiz um vídeo aí para vocês, a gente já falou desses assuntos aqui, sempre a gente tá falando, né? Que as pessoas perguntam o seguinte: será que Deus pode usar alguém que está no adultério, que está no pecado, alguém, né, que defende o segundo casamento ou tal, né? A gente viu que isso é possível, que isso é bíblico até, certo? Que Deus usa as pessoas, até porque ele usa quem ele quer, do jeito que ele quer, a hora que ele quer, independente se é homem, se é mulher, se é criança, se é bicho, ele usou até bicho para falar. Imagina, né? Se ele quiser, a própria palavra diz, se Deus quiser que essas pedras clamem, até as pedras vão clamar. Então Deus é Deus, né, meus amados? Deus quiser, Deus pode botar uma boca na pedra e ela falar. Bom, eu nunca vi pedra falar, mas se Deus quiser, ele pode fazer uma pedra falar. Ele pode fazer uma pedra jorrar água? Pode. A gente vê na Bíblia que tem uma pedra que jorra água. Ele pode fazer uma pedra, né, jorrar fogo? Pode. Ele pode, de uma árvore, né, falar com a gente, como ele falou com Moisés. Deus é Deus, certo? Deus é Deus, certo? Então ele usa quem ele quer, como ele quer, quem ele quiser. Agora, quanto à questão, né, se Deus habita nessas pessoas que vivem no pecado, independente do pecado da pessoa, aí eu já totalmente eu discordo, né, pela palavra. Eu discordo pelo que a palavra de Deus diz, certo? Porque a palavra de Deus diz que Deus não habita em templos sujos, em templos, né, imundos. E se o homem ou a mulher, o templo dela é imundo, o que é que o Espírito Santo vai fazer ali, né? Quem gosta de morar em casa imunda é os demônios. Quem gosta de morar até onde eu sei, né, pela palavra de Deus, pelo que eu sei, quem gosta de morar em casa imunda é os demônios, como tá lá em Marcos, né, que vê a casa arejada, né, a casa toda arejada, né, toda aberta para os demônios vir, né, ele vem, sai, né, encontrando a casa do jeito que tá ali, ainda traz consigo mais 7. Para terminar a bagunça, né? Então, ó, é mais fácil, né? Uma pessoa que vive com seu templo, né? O que é o templo? Nosso corpo. Se o nosso corpo é todo sujo, ela tá aberta, ela tá suscetível aos demônios usarem esse templo aqui para imundícia em qualquer área, seja na área sexual ou qualquer outra área. Ela está aberta, né? Ela está com brecha para que o inimigo, os demônios, use, né, o nosso templo, de acordo com o que eles querem. Né? Mas se o nosso templo está limpo, está mortificado, está santificado, está, né, quem habita nele é o Espírito Santo. Então, meus amados, pela palavra de Deus, eu duvido muito, né? Nós temos esse texto lá em Gálatas, temos em Gálatas também, temos em Gálatas, temos em Romanos, se eu não me engano, né, que Deus não habita em templos imundos, mas eu duvido muito, certo? Duvido muito pela palavra de Deus que Deus habite, né? Que Deus habite nesses templos. Fica incoerente, né? Porque a luz não se mistura com as trevas. E se o meu corpo é treva, se eu vivo, né? Se eu vivo em trevas, Deus não habita nas trevas. Deus habita na luz. Então, se eu não for luz, eu não posso habitar se essa pessoa não vive na luz, né?
como é que quer que Deus viva em trevas? Deus não se mistura, né? Deus não se mistura. E a própria palavra diz que ele está longe do pecado. Ele ama o pecador, é diferente. Ele ama o pecador, mas abomina o pecado. Certo? Amar o pecador, né, é uma coisa. E abominar o pecado é outra. Certo? Deus está longe, com certeza, de pessoas que praticam o pecado. Deus não está com essas pessoas. Certo? Agora, Deus ama, né, como eu costumo dizer aqui, Deus ama ao que se arrepende e deixa o pecado. O pecador que abandona, ou seja, Deus ama ao pecador que abandona o pecado, que se arrepende. Esse daqui, a questão é essa, né? Deus ama o pecador, né? Porque tem essa frase que diz assim, Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Na verdade, Deus ama o pecador que se arrepende. Certo? Deus ama o pecador que se arrepende e deixa o pecado. Né? Não é o pecador que vive pecando, não é esse tipo de pecador. É o pecador que deixa, que abandona o pecado. Deus ama esse tipo de pecador aqui, que deixa e abandona o pecado. Certo? Então, gente, né? Pela natureza de Deus aqui, seria inconcebível, certo? Deus habitar, certo? Nessas pessoas. Seria inconcebível. Certo? Seria inconcebível Deus habitar em templos imundos, né? Porque a Bíblia fala dos templos imundos. Deus está longe, a luz não se mistura com as trevas. A gente vê tantos exemplos na Bíblia, certo? De que Deus não se mistura com as trevas, que Deus é luz, né? Que Deus não faz morada em templo imundo, que Deus, né, não está com aqueles que habitam no pecado, que Deus... Ou seja, eu poderia aqui dar um bando de versículos aqui para vocês, certo? Para mostrar para vocês que Deus, certo, não pode habitar nesses tipos de pessoas, certo? Pessoas que vivem no pecado, no erro. Né? O Espírito Santo está longe dessas pessoas. Ele está próximo, né? Ele está no... Sim, mas não faz morada nessas pessoas. O Espírito Santo, ele até pode ficar em no ambiente, né? Porque ele está no ambiente. O Espírito Santo está presente nesse mundo. Né? Agora, fazer morada, aí eu já não garanto. Fazer morada no corpo imundo, aí não. Ele pode estar próximo, né, de pecadores imundos. Ela pode estar próximo, né, desses pecadores que estão com seu templo imundo. Agora, fazer morada nesse templo, né, fazer morada nesse templo, eu já não posso dizer que Deus habita ou faz morada, né? No mínimo, é realmente isso aqui, certo? Né? Deus está próximo daquele, Deus está, né? Deus habita, né, em lugares santos, né? Deus está em lugares santos, né? Em pessoas, né, santas. Deus habita nesses corpos, certo? O Espírito Santo, ele habita em corpos lavados, redimidos, transformados. Isso aqui sim, meus amados. Tá bom, gente? Então é isso. Beijo pra vocês.